Cara, Caio, tenho 24 anos, sou casado já faz um ano. Amo minha esposa, creio profundamente que ela também me ama. Vivemos um relacionamento feliz, porém hoje passo por um problema muito sério. Dilema este que está corroendo a minha alma e me deixando sem saber o que fazer. Às vezes me dá vontade de sair gritando, Caio. O que acontece é que há 3 anos eu sou membro da Igreja Universal. Quando cheguei lá, estava com a vida terrível, usando drogas, tomando antidepressivos, havia me envolvido numa briga e quase morrido, ao ponto de parar no hospital. Após estar lá dentro, fui aprendendo muitas coisas que, na minha ingenuidade, eram absolutamente Deus. Com o tempo, fui parando de realizar atos que eram moralmente errados. Me libertei, então, dessas coisas. Porém, sempre havia algo dentro de mim que parecia me dizer que ainda havia algo errado, que Jesus havia me salvado para viver, para ter vida, para ser livre, e não para viver debaixo de um jugo pesado que queriam colocar sobre meus ombros, me fazendo escravo de normas e procedimentos que eu nem mesmo entendia. Né? O cara pegou a mãe. Entendeu, graças a Deus. Bom, entendeu o que não era. Entendeu de cara. Foi legal. Bom, enfim, chegou o dia em que eu fiz algo que, se qualquer um dentro da igreja descobrisse, me diria que eu estava abrindo a porta para o diabo entrar na minha vida. Resolvi ouvir outros pregadores. Um deles, cujo nome é Caio Fábio. Quando eu ouvi o que aquele homem falava, me senti em paz. Porém, era como se ele só estivesse repetindo tudo que eu já sabia, tudo que já estava gritando dentro de mim. Porque eu sei disso. Eu sei que eles sabem. Eu sei que o coração intui. O coração intui. Deus fala com as pessoas. E aí? Vamos? Vamos. Falava sobre a verdadeira essência do Evangelho, sobre o amor e da importância não das aparências, mas das intenções de nossas atitudes. Assim percebi que onde eu estava, eu não havia sido realmente liberto. Eu havia apenas sido moldado. É por isso que você estava acabando de falar disso. Pois deixei de ser um escravo do mundo e me tornei um escravo universal. Cara, porque esse cara é bom. Bom. O do mundo versus universal. Escravo do mundo e o escravo. Liberto do mundo e escravo universal. Show de bola. Graças a Deus hoje sou livre, sabe? Amém. E verdadeiramente livre. Aleluia. Me sinto tão bem e amo a Deus de fato e de verdade. Que coisa boa. Porém, eis o meu dilema. Qual é o dilema, 2 amigo? pontos. Sim. Nos meus tempos de ignorância dentro da igreja, conheci minha esposa querida, obreira na época e agora, e com o sangue universal correndo nas suas veias. Universal, até o talo, né? Tatuou aquela passarinha aqui na cabeça. Aquele passarinho na cabeça. Com 20 anos de idade e com 6 anos de obra. Meu Quantos Deus. anos? Ela tinha 26 de obra. Ela entrou com 14 anos dentro da Igreja Universal, ele conheceu ela com 20. O que me aflige todos os dias é que não sei como viver sendo 100% sincera com ela, sem com que ela me veja como um herege. Hoje vivo de fachada dentro da igreja. Cometo o absurdo de ser um candidato a obreiro, mesmo não crendo em muitas coisas que eles ensinam. Sei que não é certo. Não estou lá por causa dela, mas estou lá por causa dela. Lutando todos os dias contra as coisas que ouço e querendo dividir com ela o que tenho. Mas se ela achar que eu sou um herege, nunca vai me ouvir. Entendeu? Eu entendi. Ontem, por exemplo, ele cita um fatinho rápido. Ontem, por exemplo, quando disse a ela que não importava em qual instituição estivéssemos, pois Deus é grande e não age em grupos, e que nunca poderíamos colocar a placa de uma igreja acima de Deus, foi como cutucar um leão com vara curta. Ela achou minhas palavras um absurdo e disse que estava decepcionada comigo, me olhando com um olhar de reprovação. Peço desculpas, Caio, por escrever tanto. É que eu quero muito ganhar minha esposa para Jesus, sabe? Não quero perdê-la. Estou disposto a isso, mas quero evitar
pois sei que ela é sincera e ignorante como eu fui um dia. Peço um aconselhamento, Caio Fábio, o que eu faço para minha esposa me ouvir, pois quando falo algo que vai contra o espírito da Universal, é como se ela fechasse os ouvidos. Me ajude, Caio, que Deus te abençoe. Ela viveu aquela natural lavagem cerebral que todo mundo sofre na Universal, os que lá permanecem, especialmente quem chegou tão jovenzinha quanto ela. A outra coisa é que depois de você investir tudo e ter gratidões no coração em relação a um determinado lugar ou instituição, fica difícil separar os equívocos do lugar da verdade de Deus, que supostamente também é promulgada e pregada naquele lugar. As pessoas não sabem separar e ficam com o pacotão inteiro, acham que se começarem a entender que a igreja é relativa, o fenômeno humano é relativo, o acontecimento histórico é mais do que relativo, e o que é absoluto é só o Evangelho, esse entendimento é quase uma heresia. É uma heresia, né? Você foi expulso lá da igreja que você frequentava, da Maranata de Vitória, né? Aqui em Brasília, aquela mesma que me processou. Sim. E que o pessoal está preso lá na cadeia, lá em Vitória, no Espírito Santo. Você saiu de lá porque você disse exatamente isso numa reunião de jovens. Congresso de jovens, reunião nacional. Eu não saí não, eles me expulsaram. Te expulsaram. Você chegou e disse, olha gente, o que você disse? Eu disse, como está escrito lá, quem não ama o Senhor Jesus seja anátema, Maranata, que se nós amarmos a Maranata mais do que a Jesus Cristo, nós não somos Maranata, nós somos anátema. Que claro. Só seremos Maranata o dia que nós amarmos a Jesus Cristo mais do que a própria Maranata. Claro. Aí mandaram voltar atrás, eu não podia voltar. Então, é normal que o espírito seja esse. A idolatria da instituição, da igreja, do fenômeno humano, é poderosa. A igreja está acima de Deus, na prática, na cabeça de qualquer religioso fanático. Na prática, o Macedo está acima de Deus. Não se você perguntar, a pessoa ela vai dizer que é isso, Deus me livre. Mas na prática está. Na prática, a igreja está acima do Evangelho. Se você disser, quem vem primeiro, a igreja ou o Evangelho? Na Igreja Universal todo mundo vai dizer, o Evangelho. Mas se você começar a mostrar que o Evangelho vem primeiro, na prática, eles vão dizer, não aguentamos isso, você é herege, porque o que vem primeiro na prática é a igreja. Então, essa é a situação, e é enraizada essa situação. O que fazer? Só 3 coisas a fazer numa hora dessa. A primeira é orar e viver o Evangelho com paciência e com coerência. O que vai mexer no coração dela, provocar o coração dela, é a paciência, é a constância, é a encarnação desses princípios que você vai viver. Então você não precisa discursar a esse respeito. Vá agindo com o espírito do Evangelho. E ela vai ver, às vezes ela vai entender, às vezes ela não vai entender. Algumas vezes ela vai ficar positivamente provocada, outras vezes ela vai ficar até chocada pelo Evangelho. Mas essa é a primeira coisa. A segunda que eu sugiro a você é, comece a ler os Evangelhos com ela e as cartas de Paulo, o Novo Testamento. Não se lê os Evangelhos nem o Novo Testamento na Universal. Na Universal, primeiro, não se lê Bíblia, em geral. Não se lê a Bíblia. Quem lê lá é para indicação de texto para campanha, mas a leitura mesmo da palavra, como gente que foi corretamente instruída no Evangelho o faz, não é a ênfase lá, porque se o povo da Universal começar a ler a Bíblia mesmo, a Universal acaba. Então a Universal tem que vender muita Bíblia lá dentro, porque dá dinheiro, mas fazer o povo só guardar a Bíblia como talismã. Tanto ela como todas as igrejas neopentecostais e boa parte das pentecostais. Guarda como talismã, porque a doutrinação não vem da Escritura, vem do que a gente fala para você.
A gente entende a Escritura por você. Por isso é que fica todo mundo depois perguntando tudo, porque a mente coagula, não pensa mais. Então, nesse processo aí que ela viveu e que você também nele se converteu, o caminho é esse aí. A mente fica formatada desse jeito. Velho Testamento, temas de prosperidade, campanhas que fazem a pessoa ficar pensando até que conheceu os personagens da Bíblia, do Velho Testamento, mas conheceram apenas aquela historinha de flanelógrafo que a Universal conta, com aqueles locutores com voz, megavozes, é o dia, é só aquelas historinhas. Uma pessoa sincera entra ali, com 14 anos de idade, compra aquele pacotão, qualquer coisa que não seja aquele pacotão é uma heresia. Como é que a gente pode mostrar que não seja assim? Ora, ficando no lugar que, pelo menos em tese, em confissão, é comum para vocês dois. Qual é o lugar comum para vocês dois? É Jesus. O lugar comum é o Evangelho. Então convide-a para ler o Evangelho. Meu amor, olha, eu tenho necessidade de que nós leiamos juntos, em voz alta, os Evangelhos todos. Eu quero ler os Evangelhos todos, muitas vezes no ano que vem eu vou ler Mateus, Marcos, Lucas, João, com você. Vamos ler Atos dos Apóstolos, vamos ler as cartas de Paulo, valendo, em voz alta. Hoje nós vamos ler, tente ler livros inteiros. No caso dos Evangelhos, talvez não vai dar, mas tente ler blocos. Aí termina a ler, quando começar no dia seguinte, relê um capítulo anterior para renovar a memória e siga, olha, faça isto. Deixe que o Evangelho a evangelize. Deixe que Mateus, Marcos, Lucas e João contem para ela quem é Jesus. Porque se você falar que sou eu posso dizer a mesma coisa que eles disseram, mas ela não vai querer acolher. Mas leia nos Evangelhos, valendo. Deixa a palavra libertá-la da universal para o reino de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E a última coisa, acompanhe isso tudo com mansidão, porém, deixe claro que você não quer ser obreiro. Não quer ser. É direito seu não ser obreiro. E ela vai ter convicção de que não tem nada a ver com um problema de fé, que você continua inteiro, consistente, crente, que você está mais manso, mais meigo, mais misericordioso, mais paciente, mais generoso, mais tomado de bondade, porque contra essas coisas não há lei. O que a sua mulher vai poder dizer se você estiver cheio de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio? Contra essas coisas não há nem doutrinas na Universal. Eles não sabem o que dizer quando encontram alguém assim, que não repete as coisas que eles ensinam, mas vive desse modo as coisas que eles não ensinam e que as pessoas lá nem sabem que são um verdadeiro sinal e evidência de quem anda com Deus. Viva a evidência, o fruto de quem anda com Deus. Deixe que o resto vai acontecer naturalmente. Tá bom, meu amigo? É o que eu desejo a você de todo o coração. Gente boa de Deus.